Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou explicar para vocês como é que eu faço esse coração. Eu fiz em formato assim de chaveiro, porque é muito fácil assim para vocês fazerem para decoração. Vocês podem colocar as chaves, vocês podem colocar na bolsa para enfeite, vocês podem colocar no carro, na árvore de Natal, o que vocês quiserem. Vocês vão aprender a fazer um coraçãozinho cheio para vocês usarem para decoração. Então eu coloquei assim, olha, uma continha aqui, ó, bonitinha de metal. Eu coloquei uma argolinha e um mosquetão, mas vocês não precisam colocar nada disso. Vocês vão aprender a fazer ele só com o crochê e depois vão ver o que vocês vão fazer, tá bom? A única coisa que vocês vão precisar é da fibra siliconada para vocês fazerem o coraçãozinho, né, que vocês comprem em qualquer lugar. Caso vocês não tenham a fibra, que agora tá difícil para achar material, vocês podem usar todos os restinhos de linha que vocês têm, ó. Todas as sobras, todos os arremates, por isso que nós não jogamos nada fora. Vocês podem encher o coraçãozinho, que vai ficar bonito do mesmo jeito, porque ele é trabalhado todo em ponto baixo e a gente não percebe aqui, né? Não aparece, né? Porque nós fazemos bem apertadinho o ponto. Então vocês podem fazer, essas são as opções, né? Para vocês saberem o tamanho deles, né? Eu fiz esses pequenininhos aqui com Duna, com fio Duna. Então é um fio mercerizado, né? Um fio de número 4, ele vai ficar pequenininho. Se vocês quiserem fazer com um barbante, olha, esse é um barbante 4, ele fica bem parecido o tamanhinho, porque o Duna ele é um pouco mais macio, então ele vai ficar um pouquinho menor. E também depende de quanto que vocês vão encher ele também muda o tamanho, né? Ou vocês podem fazer com barbante 6, aí ele vai ficar bem grande assim, ó, bem bacana. Aí vocês vão ver o que vocês preferem, para que vocês necessitam dele, né? Mas ele fica bonito do mesmo jeito. Aqui para nossa aula eu vou usar um barbante número 6, tá bom? E vou usar uma agulha número 3,5. Então vocês vão ver aí, vocês tragam o seu tesourinha, vocês tragam agulha de tapeceiro. Eu sempre ando com marcador, mas acho que a gente não vai precisar dessa vez. Eu vou ver aqui qual é o melhor jeito. A única coisa é que vocês têm que seguir a receita, porque um coração nós vamos fazer duas partes e vamos unir o coração. Então nós vamos fazer assim, ó, nós vamos começar aqui e vamos fazer dessa forma assim. Então olha, vocês vejam, ele começa pequeno, aí depois ele aumenta e depois ele diminui. Então nós não podemos errar nada, então isso aqui vocês têm que prestar bastante atenção, ou vocês anotem aí no caderninho de vocês. Fica muito bonitinho, eu acho que fica bem o formato do coração. Eu vendo bastante, as minhas clientes gostam bastante desse coração. E olha, tanto faz vocês fazerem com o barbante ou com uma linha assim um pouco mais sofisticada, né, que ele vai ficar bonito do mesmo jeito. Eu aqui na aula vou trabalhar com barroco, tá bom? Esse multicolor aqui, que é uma cor bem bacana. Vamos ver como é que vai ficar o coraçãozinho, né? Vai ficar meio rajadinho assim, que nem esses aqui, né? Matizado. Então essa cor de barroco aqui que eu vou usar, gente, é o 9427. Então vocês vejam aí qualquer fio que vocês tiverem, tá? Eu vou dar aulinha com esse aqui. E para usar o barroco eu vou usar a agulha 3,5 milímetros. Vocês vejam o ponto de vocês. Vocês podem usar a número 3. Esse Duna aqui eu usei com a agulha 2,75. Porque eu trabalho com a clover, né? Eu tenho bastante clover, então ela tem o 2,75, mas vocês podem usar 2,5. Então não tem assim muito regra quando a gente faz esse tipo de crochê, vai depender da tensão do ponto de vocês. Como eu vou trabalhar com barbante 6, eu vou usar 3,5. Se vocês trabalharem com Anne, vocês façam com a 1,75. Se vocês trabalharem com essa Duna, pode fazer a 2,5, 2,75 se vocês tiverem. Então assim, o tamanho da agulha que a gente vai usar vai depender do material que vocês forem usar para fazer o coraçãozinho de vocês, ok? Vamos aprender então a fazer um lindo coraçãozinho para decorar aí a casa de vocês, a bolsa, o carro, a parede. Vamos lá? Nós vamos começar com o barbante número 6 e eu estou usando uma agulha 3,5 milímetros. Se por acaso o ponto de vocês é muito largo, vocês quiserem usar a 3, fiquem à vontade. Eu só estou dando uma opção aí para vocês, né? E esse é o que eu vou fazer com o barbante, mas vocês podiam ter feito com linha ou com qualquer outra coisa. Então usem a agulha correspondente ao fio de vocês. Nós vamos começar com correntinhas, 6 correntinhas. Então para fazer o nó inicial,
nós colocamos a agulha aqui embaixo, damos uma virada, porque aí ele fica, olha, uma laçadinha. Aí nós fazemos a primeira correntinha aqui dentro dessa laçadinha. Esse é o primeiro nó do trabalho de crochê. Agora nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda corrente, nós vamos fazer um ponto baixo. O crochê é sempre esse V. O Vzinho é o ponto do crochê. Então, essa argolinha aqui, ó, que tá na agulha, isso aqui não é ponto, é a argolinha da agulha. Os Vzinhos é que nós começamos a contar os pontos. Então, 1, 2. No segundo, nós vamos colocar um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, já são 2. No próximo é o terceiro, no próximo é o quarto. E no último é o quinto ponto baixo. E nós chegamos lá no nozinho, ó, o nozinho que nós começamos. E a gente agora, quando a gente terminar, a gente faz um acabamento bonitinho. Então, são 5 pontos baixos. Esse coração, nós vamos trabalhar com carreiras de vai e vem, né? Quer dizer que nós vamos ficar virando o trabalho. Nós vamos fazer um aumento no começo e um aumento no final da carreira. E preenchemos com ponto baixo. Então, é muito simples, toda a carreira, pelo menos os aumentos são assim. E eu vou falando para vocês quantos, para vocês não se perderem. Então, não adianta só eu falar, façam 2 no início, 2 no fim e preencham no meio. Se por acaso você acontecer alguma coisa aí, né? Então, é melhor que vocês fiquem ligados na quantidade. Então, nós vamos subir uma corrente e vamos virar o trabalho. Então, aqui no primeiro ponto, olha aqui para vocês entenderem o crochê. Esse aqui foi o último ponto que nós fizemos, ó, o ponto baixo, ó, faz um Vzinho. E aí o próximo é a correntinha, ó. Esse Vzinho é o último. Olha quando vocês virarem como ele tá ali, ó. É o primeiro ponto. Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês olharem ali em cima, ó, o Vzinho. E esse é o primeiro ponto. Porque toda a carreira vocês vão fazer assim. Vocês vão virar e colocar 2 pontos baixos no primeiro ponto aqui da carreira. Então, nós vamos enfiar a agulha e fazemos 2 pontos baixos. E aí, nós seguimos com ponto baixo até chegar no final. No nosso caso aqui, no comecinho da carreira, são 3, um em cada. 1, 2, 3. Aí sobra o último pontinho, que nós vamos fazer 2 pontos baixos. Olha ali, ó, o Vzinho. Então, esse Vzinho que se forma, as 2 argolinhas, é o último ponto. Por isso que é bom contar, para a gente não se perder. Nós fizemos 3 pontos baixos, um em cada ponto. Agora aqui no final, pegando as 2 laçadinhas, nós fazemos 2 pontos baixos. Aí nós fazemos uma correntinha que é para dar o espaço e viramos. É o espaço assim para ele subir um pouquinho, né? Para nós fazermos ponto baixo. Então, nessa terceira carreira, 2 pontos baixos no mesmo local. Todos os aumentos vão ser dessa forma. Agora, nós vamos fazer ponto baixo até chegar lá na ponta, que vão fazer 5, né? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, ficou sobrando, olha lá o Vzinho ali, ó. Tá escondidinho, mas é o último ponto. Olha ali o Vzinho. Aqui nós vamos colocar 2 pontos baixos. Sempre vai ser assim, pelo menos as carreiras de aumento. E depois nós vamos ter carreiras de diminuições. Uma corrente, viramos o trabalho, aí no primeiro ponto já colocamos 2 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 7 pontos baixos, um em cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no último ponto, ó, Vzinho, último ponto, 2 pontos baixos. Pegamos as 2 argolinhas, ela fica escondidinha, apertadinha, mas é ali que vocês têm que fazer. Uma corrente. Viramos o trabalho, agora nós estamos na quinta carreira. A quinta carreira nós vamos fazer 10 pontos baixos. A gente não vai fazer aquele primeiro, por isso é que vocês têm que prestar atenção ou vocês anotem aí no caderninho de vocês. Ó, nós fazemos 1, 2, porque daqui a pouco a gente já vai diminuir o coraçãozinho para ficar certinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fizemos 10. Agora, no último ponto, fazemos 2 pontos baixos. Lembrem de colocar
as 2 laçadinhas na agulha, que é o último ponto. Não enfiem em qualquer lugar. Vão fazendo direitinho aí para o coraçãozinho de vocês ficarem bacaninha, legal, tá? Aí nós fazemos uma corrente, agora sim, agora nós colocamos 2 pontos baixos no primeiro ponto. E agora nós colocamos um em cada e não vamos fazer o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, esse é o 11, que é o último. Porque ele tem, por isso é que vocês têm que seguir a receitinha, né? Às vezes é de um jeito e às vezes é de outro, então vocês têm que seguir a receita. Agora nós vamos começar a diminuir o coração, que nós vamos começar a dar forma para ele. Nós subimos uma corrente, né, para fazer a alturinha, viramos, e agora nós vamos fazer 2 pontos baixos fechados juntos. Então nós enfiamos aqui no primeiro pontinho, pegamos a linha, deixamos na agulha. Aí no próximo ponto nós enfiamos, pegamos a linha, deixamos na agulha, ficou 3 laçadinhas. Nós laçamos e vamos puxar as 3 laçadinhas. Aqui ele faz 2 pontos baixos fechados juntos, aí nós ficamos só com um pontinho lá, né? Porque nós estamos diminuindo. Então agora nós fazemos 10 pontos baixos, um em cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai sobrar um aqui. Aí nesse aqui nós fazemos 2 pontos baixos. 1, 2. Agora nós vamos fazer a 8ª carreira. Uma corrente. Viramos o trabalho e no primeiro ponto aqui nós fazemos 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. Agora nós pegamos e fazemos 10 pontos baixos, um em cada ponto. 1, 2, 3. Agora, nós sobramos 2 pontos para nós aqui, ó, no final da carreira. Ó os Vzinhos, ó, 1, 2. Nós vamos fazer 2 pontos baixos fechados juntos. Porque se vocês perceberem, quando a gente vira, vocês vão ver que nós vamos fazer todos os fechamentos, né, todas as diminuições no mesmo local, né, porque nós estamos fazendo a forminha do coração. Então, nós enfiamos, pegamos a linha, deixamos na agulha, enfiamos de novo nos duas laçadinhas, né, do ponto. Ficou 3, tiramos os 3. Olha aqui, ó, fazendo o formatinho do coração. Então, uma corrente. Como aqui nós diminuímos, ó, nós vamos diminuir de novo, para vocês entenderem a lógica aqui do crochê, né? Então, nós já fizemos a corrente, nós vamos fazer 2 pontos baixos fechados juntos. 1, 2. Fechamos os 3, olha lá. Ó o redondinho aqui já formando. Então, agora nós estamos fazendo a 9ª carreira, nós vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2. Fizemos 10, aí no último nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo local. 2 pontos baixos. Uma corrente, vamos fazer a 10ª carreira. Viramos, no mesmo local aqui nós fazemos 2 pontos baixos. E seguimos a 10ª carreira com 10 pontos baixos, um em cada. Esse é o 10º ponto, sobrou 2 pontinhos, aí nós estamos naquele da diminuição. Vamos fazer 2 pontos baixos, fechados juntos. Uma corrente de espaço, viramos o trabalho, estamos na 11ª carreira.
Vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo local e seguimos com 10 pontos baixos, um em cada. Agora aqui sobrou 2 pontos, nós vamos fazer 2 pontos baixos fechados juntos, né? Vocês enfiam num e deixa, enfiam no outro e também deixa. Peraí. Enfia, puxa, aí o segundo ali, ó, pega as duas laçadinhas. Às vezes é difícil, mas vocês têm que colocar ali para pegar as duas laçadinhas, não pode pegar uma só. Ó, as duas laçadinhas. 12ª carreira, uma corrente, 2 pontos baixos fechados juntos. Agora, 10 pontos altos, um em cada. No último ponto, olha ali, ó, ele tá bem, ó, se a gente olha assim, ó, pode ser que vocês acham que não tem um ponto, né? Por isso é que vocês têm que contar. Olha ali o Vzinho ali escondidinho. O Vzinho, ó, tá escondidinho. Então, ali naquele último, nós vamos colocar 2. Sempre contem o seu trabalho. Dois pontos no mesmo local. Agora, vamos fazer a 13ª carreira. Uma corrente, vira o trabalho. A 13ª nós começamos com 2 pontos baixos no mesmo local. No mesmo ponto, no primeiro ponto. E fazemos 10 pontos baixos, um em cada ponto. Que é o 10º. Aí sobram dois pontos, nós fazemos 2 pontos baixos, fechados juntos. Vamos fazer a 14ª carreira. Uma corrente, viramos. No primeiro ponto, nós fazemos 2 pontos baixos fechados juntos. Então, no primeiro e no segundo, 2 pontos baixos fechados juntos. E seguimos aqui com 10 pontos baixos, um em cada ponto. 8, 9, 10 e sobra um pontinho. Aí nesse pontinho aqui que sobrou, nós fazemos 2 pontos baixos. Peguem as duas alcinhas, né, do Vzinho, 2 pontos baixos. 15ª carreira, nós fazemos uma corrente, vira. Nós vamos fazer 11 pontos baixos, um em cada ponto. Então, logo aqui no primeiro, nós fazemos um ponto baixo. Logo aqui no primeirinho, 1, 2, 9, 10, 11. Sobraram 2 pontos, fazemos 2 pontos baixos fechados juntos. Agora a 16ª, uma corrente, vira, 2 pontos baixos fechados juntos. E agora nós vamos fazer os pontos baixos, 10 pontos baixos, um em cada ponto. Esse aqui é o 10º. Agora, carreira 17, uma corrente, vira, 2 pontos baixos fechados juntos. E vamos fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Sobraram 2 pontos baixos, fechados juntos. Carreira 18, uma corrente, vira, 2 pontos baixos fechados juntos e 5 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4, 5. Sobram 2 pontos baixos fechados juntos. Carreira 18, carreira 19, uma corrente, é a última carreira, tá? 2 pontos baixos fechados juntos e 3 pontos baixos, 1, 2, 3, sobram 2 pontos baixos fechados juntos. E aí nós terminamos o coração. Aí para terminar nós fazemos uma corrente, cortamos a linha aqui e puxamos. Então esse aqui é a metade do coração. Essa é a metade do coração, então, que nós precisamos. Agora nós precisamos fazer outra igual para nós podermos unir e depois a gente vai fazer esse pontinho bonitinho aqui de acabamento. Então vamos lá fazer outra igualzinha a essa aqui. Agora nós vamos emendar os corações, né? Então um já está pronto, que foi esse aqui que eu fiz anteriormente. Então, na verdade, eu só fiz assim, ó, o acabamento. Quando eu terminei, só para vocês saberem, né? Eu terminei aqui, né? Fiz o último ponto, que são os 2 pontos baixos fechados juntos. Aí eu fiz uma corrente e puxei. Aí eu faço assim, ó, eu viro. Eu deixo pro lado de cá, esse lado aqui eu vou deixar para dentro. Ele não tem frente nem verso, porque nós fizemos carreiras de ida e volta, assim, né? De virando. Então tá igual, mas eu acostumei a fazer assim, então se vocês quiserem seguir a mesma coisa, ó, vocês deixam de lá de cá. Aí esse aqui vai ser o fundo, né, onde eu vou, o lado de dentro do coração. E esse aqui é o que eu estou trabalhando, então eu fiz os 2 pontos baixos fechados juntos, aí eu faço uma corrente e eu viro. Então aqui é que eu vou emendar os corações, até já colocar aqui para dentro essa linha aqui, ó, vocês enfiam numas argolinhas e já colocam aqui para dentro. É porque geralmente quando eu faço esse coração, eu faço vários, né? Eu faço meio que uma linha de montagem. Aí eu faço primeiro todos uns lados e depois eu vou fazer o outro. Aí eu deixo esse aqui sem arrematar no final, para eu saber para onde que eu vou virar. Mas olha, é só colocar e a linha desfiou um pouquinho, mas não tem problema, porque a linha vai ficar aqui para dentro, vai ficar escondida. Então eu vou deixar assim mesmo. De qualquer forma, eu vou pôr numa argolinha e depois nessa argolinha que eu passei, eu vou passar de novo. Aí não tem perigo de ir lá para frente. E vou cortar o excesso. E olha, isso aqui eu já vou guardar para se eu precisar, né, de fiapinho ali, né, para encher o próprio coração. Então a gente terminando essa parte, nós vamos emendar as duas partes. Então eu já escondi aqui os fiozinhos aqui para dentro, né? Então esse aqui vai ser o meu lado, eu já delimitei aí que esse aqui vai ser o meu lado para dentro, porque os dois lados são iguais, né? Porque nós ficamos virando assim. Então eu virei para dentro, então eu já sei que essas tirinhas aqui é o que eu vou emendar. Aqui eu fiz a mesma coisa, botei o fiozinho aqui para dentro, né? Então nós vamos colocar o avesso com o avesso, né? Para ficar o direito bonitinho ali pelo lado de fora. E aí, para facilitar, nós podemos colocar um marcador assim, só para ele ficar certinho, né? Para a gente não emendar ele torto. Então, vocês coloquem aí o marcadorzinho de vocês. Qualquer tipo de marcação assim, para ele ficar retinho, né? Pode ser um fio, um alfinete, um qualquer coisa. Agora, nós vamos unir com pontos baixos, tá bom? Nós vamos unir ele com ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim. Aqui eu vou continuar, nem vou fazer aquela correntinha, eu vou continuar a fazer com ponto baixo aqui, ó. A gente tem que colocar no ponto do primeiro coração, porque nós estamos emendando, né? Emendando, olha, primeiro coração e no outro lá atrás. Então, nós puxamos a linha e fazemos um ponto baixo. Ó, esse foi aonde nós começamos, olha aí. Então, nós vamos fazer isso por toda a carreira do coração. Colocamos no primeiro e no ponto de trás.
Pegamos a linha para fazer um ponto baixo. Então, sempre no da frente e no de trás, um ponto baixo. E depois nós vamos fazer um ponto aqui de acabamento para ficar bonitinho, tá? Então, fica mais fácil nós emendarmos assim, com ponto baixo, para não dar problema nenhum. É o ponto baixo que é o que nós já estávamos fazendo aqui. É o ponto baixo. Sempre o da frente e o lá de trás. Puxamos a linha, ponto baixo. Da frente, a gente abre assim, ó, para ver mais ou menos onde é que tá o ponto lá. Onde está o ponto. Então, aqui mesmo se vocês colocarem em locais diferentes, não vai ter problema, o coração vai ficar bonito do mesmo jeito. Você só tem que ficar com ele retinho, né? Por isso que eu pus os marcadores. Então, ele vai ficando fechadinho, bonitinho, ó. Como aqui ele já fechou um pouquinho, eu já passo rápido dos dois lados, olha. Aqui e aqui. Já passo rapidinho. Porque ele já está fechando, né? O começo é que a gente tem que dar uma olhadinha. A gente vai se guiando aqui, ó. Tem duas argolinhas e um nó, ó. Aí eu já pego antes, ó. Mais ou menos os pontos são iguais. Então, vocês têm uma lógica aqui para seguir, mas não se preocupem se vocês colocarem em lugar diferente. Ele só tem que estar bem fechadinho, o coração. Porque o trabalho manual é assim também. Isso aqui não requer uma contagem. Eu não preciso falar para vocês, olha, eu fiz tantos pontos baixos. Não precisa, eu só estou fechando. Então, esse aqui, se vocês colocarem num ponto, no outro ponto diferente aí um dos outros, não tem problema para o trabalho, né? Não vai afetar o trabalho. Isso não precisa de uma contagem. E esse aqui, esses pontos baixos que nós estamos fazendo, ele já vai arredondando o coração, né? Porque aqui nós fizemos ele retinho, né? Nós fizemos 6 pontos baixos. Olha como ele já vai arredondando o coração. Então, aqui que é retinho, quando nós fizermos aqui, ele já vai arredondar. Então, nós vamos fazer ponto baixo por todo o coração, porque nós estamos emendando numa ponta e na outra ponta. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Não tem... Quando nós chegarmos aqui, ó, a gente vai encher, tá bom? Ó, gente, aqui na pontinha eu fiz 2 pontos no mesmo local, para ele ficar uma pontinha. 2 pontos baixos no mesmo local, aí ele fica uma pontinha. Aqui já tem um buraquinho aqui que nós podemos encher o coração. Então, vocês podem encher com os fios, os restinhos de linha que vocês têm. Podem encher lá. Ele vai ficar um pouquinho mais pesado, mas é um jeito também de vocês aproveitarem as linhas que vocês têm, as sobras, né, de linhas. Ou vocês podem colocar aí a sua fibra siliconada, né? Dá para fazer os dois jeitos que vocês acharem. Eu acho que até algodão, que algodão é caro, né? Mas vocês podem pôr algodão. Qualquer coisa que fique bonitinha aí. Eu já cheguei a desmanchar um novelo, usar um novelo de linha por falta de enchimento, porque eu não tinha. E eu estraguei um novelo para fazer isso. Então, aqui o enchimento fica a cargo de vocês. Se vocês colocarem essa fibra aqui, ou se vocês tiverem aquela manta acrílica, aí vocês têm que desmanchar ela toda assim, né? Se vocês colocarem, ele vai ficar mais fofinho, né? Ele fica mais fofinho, é mais gostosinho de pegar, mas isso não quer dizer que não vai ficar bom com os fiozinhos, né? Então, vocês usem aí o que vocês tiverem.
Olha o meu aqui, ó. Eu nem pus muito, eu pus pouca coisa. Então, vocês podem fazer. Eu ainda estou fechando aqui ele, ó. Aí a gente tem que ficar olhando, não tem pressa para fazer o artesanato, né? Vocês vão olhando, vão vendo aí, ah, vou pôr mais um pouco, vou pôr menos um pouco. Aí pronto, olha, eu já achei que tá bom. Agora nós vamos continuar fechando com ponto baixo. Até fechar todo esse buraquinho aqui, vocês podem afundar. Aqui tá bem mais fácil, ó, os pontos estão bem mais visíveis, né? Não precisa ser tão intuitivo para fechar. Então, nós vamos fechar tudo com ponto baixo, que nem a gente tá fazendo aqui na carreira toda. E vocês podem pôr pra dentro, pra não, a fibra não ficar junto aqui com o ponto, né? Que aí depois vocês, com a mão, vocês vão acertando. Sempre pegando os dois lados, porque nós estamos fechando. Olha, agora fechou todinho. Todinho o coração. Então, aqui eu vou começar agora o ponto, que é esse ponto aí, que é um ponto zigue-zague. No próximo ponto, nós fazemos um ponto baixíssimo. Ó, já fica o formatinho do coração e nós vamos fazer esse ponto aqui, ó, bonitinho. Então, nós fazemos uma corrente e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar assim a carreira inteira. O baixíssimo é enfia e enfia. Uma corrente e no próximo, um ponto baixíssimo. Por todo o coração, nós vamos dando esse detalhe aí. Uma corrente, um ponto baixíssimo. E agora, aqui no meio, nós vamos fazer a alça, né? Essa alça de crochê aí, pra ficar fácil. Aí vocês podem colocar em qualquer lugar, né? Amarrar em qualquer lugar. Então, eu vejo aqui mais ou menos onde tá no meio, faço um ponto baixíssimo. E o meu desse aqui, eu vou fazer 20 correntes. Vinte correntes, para mim já é uma alça boa, vocês veem aí o que é melhor para vocês. Aí no próximo ponto, eu vou fazer o ponto baixíssimo e continuar o ponto aqui que eu estou fazendo. Ponto baixíssimo, uma corrente. No próximo ponto, baixíssimo. E uma corrente. Aí. Aí vocês podem pendurar ali o chaveirinho, né? Vocês podem colocar uma continha aqui, ó, um coisinho bonitinho, ou vocês podem deixar sem nada, fica bonito do mesmo jeito. Então, como a gente estamos barateando, né, as coisas, vocês podem deixar assim mesmo. Então, vocês façam por toda a carreira esse mesmo ponto. Um ponto baixíssimo e uma corrente. Um baixíssimo e uma corrente. Aqui eu já estou chegando lá, quase lá onde eu comecei, fazendo todo esse ponto, baixíssimo, uma corrente, baixíssimo, uma corrente. E aqui, deixa eu ver onde é que eu vou fazer o baixíssimo. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu já cheguei ali na pontinha e vou cortar o fio. O acabamento a gente pode fazer assim, ó. Nós fizemos uma corrente, né? Um ponto baixíssimo ali onde nós começamos. Agora a gente pode enfiar a agulha aqui no ponto da frente. Puxar essa argolinha ali para trás. Ó, esse é um outro jeito de vocês fecharem também. Aí a argolinha vai ali para trás e vocês fazem um nó, né? Puxem aqui o fio aqui por dentro dessa argolinha. E já vai fazer o nó.
ok? Aí fica um acabamento bom também. Aí vocês peguem a agulha de tapeceiro aí de vocês, ou vocês podem usar a própria agulha de crochê, mas agora nesse caso aqui eu acho que fica mais fácil. Nós passamos numa argolinha e nós vamos colocar aqui dentro do coração, porque não tem problema, ó, vou passar 2 vezes aqui, que eu gosto de passar para travar. Então nós vamos jogar ela aqui para dentro do coração, em qualquer lugar, ó, e eu saio aqui, em qualquer lugar. É só para o fio entrar. Agora eu vou pôr no mesmo local e vou dar umas voltinhas assim, sabe, com a linha. É só para ela ficar aqui dentro e ela não aparecer, ó. Aí eu já vou puxar aqui. E já vou cortar fora essa linha. Pronto. É isso. O que vocês acharam? Ficou bom? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixa o like pra mim, gente. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Olha quanto formatinho vocês podem fazer dependendo da linha que vocês usarem. Olha, esse aqui foi um barbante e esse aqui é o barroco, ó. Dependendo de como a gente enche ele vai ficar um pouquinho maior. E vocês podem fazer também com uma agulha 3 milímetros, ele vai ficar mais fechadinho, tá? Então é isso, gente. Vocês acabaram de aprender a fazer um coraçãozinho para vocês fazerem a decoração aí na casa de vocês, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.